Olá, querida igreja. Estamos mais uma vez reunidos aqui. Hoje nós estamos com uma dificuldade a mais, né? Não teremos o nosso momento de louvor, porque estamos com uma ausência. Não foi possível que o nosso irmão Maicon chegasse em tempo da nossa transmissão. Tivemos também alguns probleminhas técnicos, por isso eu peço desculpa a todos pelo atraso, já que a pontualidade é algo muito bom, né, para nós. E o respeito com vocês também. Eu gostaria de orar nesse instante, agradecendo a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, tem suprido nossas necessidades, tem alimentado, tem nos protegido e tem nos dado, sobretudo, direcionamento nesse tempo difícil que nós estamos passando. Eu gostaria que vocês me acompanhassem em oração, onde estiverem, nesse instante. Se você, como a gente sempre tem dito, se você tem alguém enfermo na sua família, se você tem alguém enfermo no seu ciclo de amizade, no seu trabalho, enfim, coloque essa pessoa agora diante do Senhor e ore comigo, para que Deus esteja fazendo a vontade dele se cumprir na vida dessas pessoas, bem como na vida de cada um de nós, na vida da igreja de Deus. Ore comigo nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai querido, porque mais uma vez Tu nos proporciona a oportunidade de nos reunirmos não fisicamente, mas em espírito, para que possamos oferecer-Te este culto. É a nossa quarta do renovo. Nós estamos aqui porque precisamos, necessitamos da Tua força, necessitamos da presença do Teu Espírito Santo, necessitamos do alinhamento contigo, necessitamos, Senhor Deus, de direcionamento, porque os dias são desafiadores. Nós queremos Te agradecer. Até aqui Tu tens nos ajudado e há com certeza de continuar nos protegendo, nos guiando nesse momento que o mundo todo atravessa. Existem pessoas adoecidas, existem irmãos nossos que nós queremos entregar em Tuas mãos. Existe o Marcelo, ó Deus, que encontra-se muito adoecido. Existe a Milena, existe a Gabriela, a esposa do Marcelo, que também precisa da nossa ajuda. Existe a Angélica. Senhor Deus, existem pessoas que estão numa situação mais delicada que a nossa, porque nós estamos de pé, estamos com saúde. Eu quero Te pedir nesse momento, nós levantamos um clamor em favor dessas pessoas, para que haja cura se for o Teu querer, mas sobretudo que a Tua vontade se cumpra. Nós Te pedimos pelo mundo, Senhor. Nós Te pedimos que Tu nos dês estrutura para passar por essa situação. E mais uma vez pedimos que a Tua vontade, não a nossa, se cumpra nesse tempo desafiador. Continuamos pedindo como sempre, pelas autoridades constituídas. Nós pedimos pelo presidente da República, pelos presidentes dos países por esse mundo afora, pelos líderes eclesiásticos, pastores e líderes de igrejas, que Tu possa, Senhor Deus, continuar nos dando força, continuar nos dando discernimento, bom senso, entendimento e, sobretudo, sabedoria vinda de Ti. Nós estamos reunidos para Te cultuar. Aceite, ó Deus, a nossa adoração. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Certamente o nosso culto hoje será um culto mais enxuto, um culto mais curto, mas nós queremos
dizer a vocês que não deixem de se conectarem conosco. Esse é o mecanismo que nós temos no momento e estamos, todas as igrejas, lançando mão deles para nos mantermos vivos, irmãos, como igreja, nos mantermos em contato como igreja de Cristo. Então eu gostaria de ir direto à mensagem que Deus colocou em meu coração para compartilhar com a igreja de Cristo nesta noite, nessa nossa quarta do renovo. E eu espero que essa mensagem realmente renove o nosso ânimo e nos fortaleça, porque a gente precisa mesmo da orientação de Deus, da força de Deus para continuarmos a nossa trajetória. Abra sua Bíblia no Salmo 37, versículos 4 e 5. Salmos 37, versículo 4 e 5. Davi diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Salmo 37, versículos 4 e 5. Bem, que o momento atual é desafiador, isso aí a gente já está, estamos exaustos já de saber, né? O momento atual que o mundo enfrenta tem gerado em nós, tem gerado na população, tem gerado no povo de Deus alguns sentimentos assim não muito bons. Sentimentos como medo, insegurança, incertezas, egoísmo, indiferença, até em alguns momentos alguma revolta por conta de algumas perdas que chefes de família estão sofrendo, trabalhadores estão sofrendo, muita gente já perdeu o emprego por conta dessa situação. Então esse momento tem gerado mais sentimentos negativos do que sentimentos positivos na vida das pessoas. E a igreja de Deus está inserida nesse contexto aí. Esse Salmo 37, ele foi escrito por Davi. Davi foi o rei que mais sofreu perseguição por parte de seus inimigos. E é exatamente esse rei que teve o reinado mais sanguinário da história do povo de Israel. Por conta disso, Deus não permitiu que ele construísse o templo. Deus transferiu essa oportunidade, essa honra, esse privilégio para Salomão, porque o reinado de Davi foi um dos mais sanguinários. É exatamente esse camarada, esse rei Davi, que nos orienta, o salmo é dele, esses escritos são dele, ele nos orienta e nos ensina a jamais deixarmos de confiar única e exclusivamente em Deus. Mesmo que todas as circunstâncias digam que não, mesmo que todas as circunstâncias sejam adversas, de acordo com os conselhos de Davi, nós só precisamos, parece simples, não é, irmão? Nós só precisamos confiar em Deus. E o tema da nossa reflexão essa noite é este. Só precisamos confiar em Deus. Por quê nós precisamos confiar em Deus? Primeiro, porque sentimentos ruins como esses que eu mencionei, medo, incerteza, insegurança, egoísmo, indiferença, revolta, esses sentimentos não vão gerar atitudes boas. Eles não vão produzir coisa boa. Sentimentos ruins geram atitudes ruins. Sentimentos ruins geram consequências ruins.
Então nós só precisamos confiar em Deus. Só precisamos confiar em Deus, como o autor desse salmo confiou. E por isso foi um dos reis mais honrados, foi um dos reis mais vitoriosos que o povo de Israel teve. Nós só precisamos confiar em Deus. Sentimentos ruins não vão gerar coisa boa em mim. Medo pode gerar coisa boa. Angústia pode gerar coisa boa. Insegurança pode gerar coisa boa. Indiferença pode gerar coisa boa. Revolta pode gerar coisa boa. Então Davi nos ensina a confiarmos em Deus, porque sentimentos ruins geram consequências ruins. Olha o que o próprio Davi escreve no Salmo 37, no versículo 8, ele diz assim: olha o conselho que ele dá: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente, olha o que ele diz: isso acabará mal. Se nesse tempo desafiador, os sentimentos que povoarem nossa mente, nosso comportamento, nosso coração forem sentimentos ruins, negativos, o que o salmista está dizendo é que isso vai acabar mal. Nós não conseguiremos dar conta das demandas desse tempo, que não são poucas. As exigências desse tempo são muitas. E nós precisamos saber em que e em quem nós estamos confiando, para podermos sair do outro lado, como eu já disse aqui em várias mensagens nesse tempo de pandemia aqui, de crise, para que nós possamos conseguir sair do outro lado melhores do que entramos. Olha só, comportar-se de forma adequada em um momento como esse que estamos vivendo não é tarefa das mais fáceis. Não é tarefa das mais fáceis. Quando você vê o seu bem-estar e o bem-estar da sua família correndo riscos, isso não gera na gente um sentimento bom. Isso mexe com a gente. Então não é tarefa fácil. Eu estaria mentindo se eu dissesse: é muito tranquilo, igreja, é muito tranquilo, irmãos, lidar com esse tempo. Não é. Não é tarefa. Comportar-se de forma adequada em um momento como esse que estamos vivendo não é tarefa das mais fáceis. Mas, igreja, nós não devemos esquecer que a impaciência gera precipitação. Dentre outras coisas, gera incapacidade de realmente demonstrarmos confiança em Deus. Eu vou repetir o texto porque vale a pena. A palavra de Deus no Salmo 37, 8, Davi diz o seguinte, irmãos: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Que sentimentos têm povoado o seu coração nesse tempo? Sentimentos ruins. Se forem sentimentos ruins, não sou eu quem digo, eu só estou ratificando o que a Bíblia está dizendo. Isso vai acabar mal. Abandone os sentimentos ruins. É tempo de nutrirmos nossa mente, nosso coração com sentimentos positivos, com coisas boas. Por isso eu tenho dito aqui, nós precisamos nos policiar, irmãos, porque o tempo que não tínhamos, hoje estamos tendo de sobra. E se não soubermos como sermos bons mordomos desse tempo, nós vamos cair em armadilhas que Satanás tem colocado com certeza à nossa frente. Nós nunca tivemos tanto tempo disponível. E talvez a gente se embarace não conseguindo dar conta das demandas de termos tanto tempo disponível. Vamos
vamos prestar atenção naquilo que temos assistido, vamos prestar atenção naquilo que temos ouvido, vamos prestar atenção naquilo que temos lido, vamos prestar atenção naquilo que temos feito, porque, queridos, querida igreja, queridos irmãos e irmãs, está sendo um tempo de aprendizado como nunca tivemos antes. Davi nos aconselha a confiarmos em Deus, porque sentimentos ruins geram consequências ruins. Primeiro. Segundo, Davi nos aconselha a confiarmos sempre em Deus, porque sem Deus, meus queridos irmãos, querida igreja, se houver algum visitante não crente nos acompanhando agora, queridos visitantes, sem Deus, todos os nossos esforços serão em vão. Anote isso. Todas as nossas precauções, todos os cuidados que nós estivermos tomando para proteger nossa família, para suprir as carências e necessidades nossas e de nossas famílias, todos os nossos esforços, se não estivermos primeiro confiando em Deus, todos eles serão em vão. O Salmo 127:1 diz assim, conhecidíssimo esse salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Providências que venhamos e que possamos tomar, visando o bem-estar e a segurança nossa e de nossas famílias, não surtirão efeito algum, se Deus de fato não estiver à frente dessa batalha toda. Você pode ter o teu saldo legal no banco, você pode já ter sentado e ter feito uma previsão, vamos supor que essa crise dure até o final do ano, você pode ter sentado e ter chegado à conclusão que você tem uma reserva financeira que dá para passar por esta crise tranquilamente, sem passar nenhum tipo de privação, nem você nem sua família. Se a sua confiança estiver na sua reserva financeira, quero te dizer que você não vai muito longe não. Se a tua confiança estiver no seu intelecto, eu quero te dizer que você não vai conseguir ir muito longe não. Todos os seus esforços para promover segurança a você e a sua família, suprir as suas carências e necessidades da sua família, se a sua confiança não estiver primeiramente em Deus, a palavra de Deus declara isso, e eu vou repetir porque vale a pena. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus precisa estar à frente, meus queridos. Nunca foi tão necessário Deus estar à frente de uma batalha, como essa batalha que o mundo está travando agora, como essa batalha que a igreja de Cristo está travando agora. Eu não quero te desanimar não, eu quero só dizer que se a sua confiança não estiver depositada na pessoa certa, que é a pessoa de Deus, você pode ter a grana que for, você vai ter a falsa segurança de que tudo vai estar bem. Então Davi, um dos melhores reis que Israel teve, aquele que teve mais guerras durante o seu reinado, aquele que foi mais perseguido pelos seus inimigos, ele nos dá esse conselho, porque o que fez Davi ser vitorioso foi a capacidade de confiar integralmente, totalmente em Deus nos momentos mais desafiadores de seu reinado. Então por que nós só precisamos confiar em Deus? Porque sentimentos ruins geram consequências ruins, e sentimentos ruins vão estar nos perseguindo o tempo todo durante esse período de pandemia. Segundo, porque sem Deus nossos esforços são todos eles em vão. Terceiro, o contentamento gera segurança. Nós estamos tendo dentre a oportunidade de aprender tantas lições, uma delas é aprendermos a estar contentes com aquilo que temos.
porque uma necessidade do ser humano está faltando alguma coisa, vai faltar alguma coisa que possa colocar em risco o meu suprimento da minha família, então deixa eu me abastecer. Deixa eu me abastecer, deixa eu me proteger, deixa eu proteger a minha família. E nós precisamos aprender nesse tempo a estarmos satisfeitos, a estarmos contentes com aquilo que Deus tem nos dado. Mesmo que o que Deus esteja nos dando seja menos do que o que outras pessoas possam ter nesse tempo. O contentamento, estar contente com o que Deus tem nos dado, vai gerar em nós um sentimento de segurança. E uma das coisas que nós mais precisamos nesse momento é nos sentirmos seguros. Eu quero ler 2 textos da palavra de Deus com vocês agora. Um é o Salmo 37 mesmo, um versículo mais adiante, o versículo 16. O mesmo Davi diz assim, olha o que ele diz, olha: mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Eu quero dar um pulo agora lá para o Novo Testamento e ver uma orientação que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Olha o que Paulo diz para Timóteo aqui, irmãos. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim, por isso, ele está falando o contexto sobre amor ao dinheiro. Paulo está falando nesse contexto, de onde eu pincei esse versículo. Se você for lá verificar, ele está falando sobre amor às riquezas, amor ao dinheiro. Paulo vem e diz assim no versículo 8 do capítulo 6 de 1 Timóteo, ele diz assim, por isso, tendo o que comer e com que nos vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Olha só, 2 coisas apenas. 2 coisas. O apóstolo Paulo diz que já devem ser suficientes para produzir em nós satisfação, segurança, contentamento. Paulo diz assim, se você tem o que comer, se você tem o que vestir, esteja, pois, satisfeito. Porque por incrível que pareça, há pessoas que não possuem o que comer nesse momento. Há pessoas que vão precisar da minha ajuda. Há famílias que não têm o que você tem, não tem metade do que eu tenho, não tem 1/3 do que eu tenho e do que você tem. Então, queridos, o nosso descontentamento pode emitir uma mensagem negativa para Deus, tipo, Senhor, nós não estamos nos sentindo seguros, porque o que temos, a nosso entender, não é o suficiente para suprir as nossas necessidades. Vou repetir os textos da palavra de Deus. Davi diz assim, Salmo 37, 16, mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 1, 1 Timóteo 6, 8. Por isso, queridos irmãos, se vocês tiverem o que comer, se vocês tiverem com que se vestirem, estejam com isso satisfeitos. Muitos de nós têm o que comer, com fartura, até para compartilhar com aqueles que precisam. Muitos de nós temos roupas, e muitas, até para doar algumas para alguém que precise. Muitos de nós temos casa própria, muitos de nós temos carro, muitos de nós temos muito que muitos não têm. Se nós estivermos contentes com Deus, contentes com o que temos, com aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição, isso vai gerar em nós o contentamento, vai gerar em nós segurança. E aí nós vamos poder gerar segurança
nas pessoas que estão se sentindo inseguras. Quando não caímos, meus irmãos, minha igreja, igreja de Cristo, quando nós conseguimos não cair na armadilha do diabo, de achar que nossa segurança está na reserva financeira que nós temos, ou está na quantidade de bens materiais que nós temos, quando nós conseguimos não cair nessa armadilha, aí nós conseguimos aprender mais uma lição, aprender definitivamente que o pouco com Deus, muito se faz, e que o muito sem Deus é pouco demais. Essa frase eu pensei de uma canção chamada Século XX, que dizia lá: o muito com Deus, o muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com Ele, muito se faz. Isso só é possível, essa satisfação, esse contentamento, só é possível quando a gente consegue olhar para o que temos, quando temos consciência de mordomia cristã. Salmo 24:1, nada é nosso, do Senhor o céu e a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, nem a nossa vida é nossa, tudo é de Deus, inclusive a nossa vida. Quando a gente cria essa consciência de mordomia cristã, isso vai gerar um contentamento na gente, e a gente vai entender que por mais bens que tenhamos, por melhor que seja a nossa reserva financeira, a gente vai entender que o pouco que tivermos nas mãos de Deus será muito, e que o muito que tivermos sem Ele, pouco será. Quarto e último, Davi nos ensina a confiar em Deus, e nunca foi tão urgente, nunca foi tão preciso, nunca foi tão necessário demonstrarmos que confiamos em Deus, como está sendo nesse tempo. Quarto, ele diz assim: esperar em Deus é a melhor solução. Em quem você espera o fim dessa pandemia? Na OMS? No ministro da Saúde do Brasil? Nos doutores em infectologia? Você está esperando em quem? O fim disso você está esperando em quem? Ou para quando você está esperando o fim disso? Em quem você está depositando a sua confiança? Você já parou para pensar que ao invés de orarmos para que Deus cesse logo essa pandemia, nós precisamos orar para que a vontade dele se cumpra? Nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus Cristo no Getsêmani, prestes a viver um momento mais terrível da vida dele, quando ele ora dizendo: Senhor, se Pai querido, Pai eterno, se for beber esse cálice, se for possível não passar por essa via crucis, mas Jesus, no entanto, nos dá o exemplo dizendo assim: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E a vontade de Deus se cumpriu com ele morrendo na cruz por nós. É tempo, irmãos, de nós avaliarmos melhor como nós oramos. É tempo de pensarmos se Deus não está nos dando a oportunidade de rever conceitos, rever alguns postulados, nos tornarmos pessoas melhores, porque se nós só queremos orar para que Deus cesse a pandemia, ao invés de olharmos para o exemplo de Cristo e orarmos da seguinte maneira: Senhor, a minha vontade sincera é que essa crise termine agora, é que todos os enfermos sejam curados agora. Não se cumpra a minha vontade, assim como Jesus Cristo orou, mas que cumpra a sua vontade. E você já parou para pensar que a vontade de Deus pode ser que essa pandemia, essa crise se estenda um pouquinho mais? Para que Ele possa moldar a nossa fé? Para que Ele possa forjar um pouco mais a nossa fé? Para que Ele possa, muito embora seja Ele onisciente, saiba de todas as coisas, nos dar a oportunidade de mostrar para Ele que nós estamos dispostos até a morrer por Ele, se for possível, e se for preciso, melhor dizendo.
Estamos orando da maneira correta? Esperar em quem? Esperar na minha capacidade de gerar recursos nesse tempo de crise? Esperar no meu saldo bancário, nas minhas reservas financeiras? É nisso que eu vou esperar? É nisso que eu vou depositar a minha confiança para dar conta das demandas desta crise terrível? E o salmista continua, meus irmãos. No versículo 7, a primeira parte do versículo, olha o conselho que esse camarada dá para a gente. E camarada aqui não tem conotação pejorativa, por favor. É um termo bíblico. Esse camarada diz o seguinte, olha o conselho que ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Quando você sentar e fizer as contas, e o resultado der vermelho, descansa no Senhor, espera nele. Quando você olhar para o cenário e constatar que o cenário está cada vez mais sombrio, isso não é só para você não, igreja, isso é para mim também. E vermos que o cenário, as perspectivas são negativas, são ruins, é o pico da doença, é o pico do vírus. Esse mês de abril entrando maio, segundo os entendidos, quando nós olharmos para isso, nós precisamos olhar primeiro para a palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? Salmo 37, 7, descansa no Senhor e espera nele. Quando um desesperado encostar em você, quando alguém desesperado encostar em você ou em mim, precisando de ajuda, precisando de uma palavra, o que a gente tem que dizer para ele, não palavras nossas, mas descansa no Senhor e espera nele. Vou te ajudar, mas descansa no Senhor e espera nele. Não significa acomodar-se. Já que a palavra de Deus está dizendo para descansar, então vou literalmente descansar. Descansar em Deus significa crer que Deus mantém-se no controle de tudo. Mantém-se no controle de tudo, cuidando e suprindo cada uma das nossas carências, cada uma das nossas necessidades, cada uma das carências e necessidades de cada um daqueles que confiam em Deus. Nós só precisamos confiar em Deus, e isso é desafiador. Concluo. Quem escreveu esse salmo foi um homem que, a despeito de ter cometido 2 pecados terríveis contra Deus, adulterou com Batseba, forjou a morte de Urias. 2 pecados terríveis. Quem escreveu esse salmo foi esse homem que, a despeito de ter cometido esses 2 pecados terríveis contra Deus, a despeito disso, esse camarada soube tomar atitudes nobres nos momentos mais difíceis e desafiadores de sua vida. É esse camarada, Davi. Quando Saul, que queria o tempo todo acabar com a vida de Davi, Davi teve 2 grandes oportunidades de acabar com a vida de Saul. Davi disse: eu não ousaria tocar no ungido de Deus. 2 vezes. Se isso não é uma atitude nobre, eu não sei o que é. Eu, no lugar de Davi, eu acho que eu não pensaria 2 vezes em acabar com Saul, que vivia perseguindo Davi. Davi perdoou dívidas.
Davi anistiou dívidas de pessoas que deviam a ele. Davi teve atitudes nobres. E num momento desses, irmãos, não é fácil ter atitudes nobres. Esse camarada, nos momentos da vida dele em que ele mais precisou ser nobre, ele conseguiu ser. Mesmo pecador, confiou integralmente no poder de Deus sobre sua vida. E por isso, até hoje, é reconhecido e citado como sendo um homem segundo o coração. Davi esbanjava amor. Davi exalava amor. Principalmente amor a Deus. Por isso ele é conhecido até hoje como sendo um homem segundo o coração de Deus. E agora eu termino. Homens e mulheres segundo o coração de Deus. E eu quero ser um. Creio que você também queira ser um ou uma. Homens e mulheres segundo o coração de Deus conseguem confiar nele em tempos desafiadores e difíceis como esse que estamos enfrentando. Se liga nessa, meu irmão. Se liga nessa, minha irmã. Se liga nessa, igreja. Confie. Nós só precisamos confiar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Queria orar com você nesse momento. Deus bendito, muitas vezes nós somos levados a acreditar que nos bastamos. Muitas vezes nós somos levados a crer que somos capazes de dar conta por nossos próprios esforços. Muitas vezes nós somos levados a acreditar que o que possuímos de dinheiro ou de bens materiais podem nos sustentar durante esse desafio. Mas nós sabemos muito bem, Senhor, que nada disso realmente fará diferença. Temos orado, Senhor Deus, pedindo que Tu ponha um ponto final nessa crise. E às vezes essa oração é uma oração egoísta. É uma oração autoritária. Quando na verdade o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos deu exemplo, dizendo: não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. E Ele se submeteu. E louvado seja o teu nome, porque Jesus se submeteu, Senhor. Submeteu-se à morte para que nós hoje tivéssemos vida. Então nessa noite eu quero te pedir, quero fazer uma oração diferente. Eu não quero simplesmente te pedir que ponha fim a esse vírus terrível. Eu quero te pedir que tu nos ensine o que precisamos aprender. Que a tua vontade se cumpra. Se a tua vontade for que esse vírus se estenda, para que nossa fé seja um pouco mais trabalhada, seja um pouco mais forjada, para que nós sejamos como diamantes brutos, trabalhados por ti, para que nós possamos descer à casa do oleiro e ali observar a tua mão nos manipulando, nos moldando. Se for preciso, que isso aconteça. Deus, se for preciso morrer por Cristo, que nós tenhamos essa coragem. Que tenhamos essa coragem. Por favor, mostra pra gente o teu querer. Dá discernimento para nós. Nos ensine a ver, Senhor, onde tu quer chegar conosco nisso tudo. A nossa confiança precisa estar em ti. Porque nós vamos precisar gerar confiança nas pessoas. A igreja precisa gerar confiança nas pessoas.
porque pânico já tem demais, medo já há demais, desespero já há demais, carência já há demais, doentes já há demais, Senhor. A tua igreja precisa gerar fé nas pessoas. Então nos ajude, por favor, nesse tempo, a pararmos de fazer uma oração egoísta, autoritária. Nos ensine a entender a tua resposta para nós e a aceitar, ó Deus, a tua resposta para nós, sabendo que a tua resposta para nós, a tua vontade para nós, de acordo com Romanos 12, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Não quer dizer que será a resposta que queremos. Dá-nos, Senhor, a resposta que precisamos nesse tempo. Continue cuidando de nós. Continue cuidando dos líderes das nações, líderes das igrejas, pastores e liderança, porque nós precisamos, Senhor. Senhor, nos dê sabedoria para remirmos o nosso tempo, usarmos com sabedoria o tempo, cuidando da nossa mente, Senhor. Nos ajude, Senhor, a mantermos nossas mentes. O inimigo tem investido contra a mente do teu povo. Ele tem investido, ele não vai sossegar. Ele não vai sossegar, Senhor. Vai querer atrapalhar tudo. Vai querer se meter nos relacionamentos conjugais. Vai querer, Senhor Deus, vai querer se meter, causar bagunça, Senhor Deus. Bagunçar os relacionamentos de amizade. Senhor, não permita que a gente venha cair nessa armadilha. Nós precisamos confiar em Ti. Precisamos da Tua sabedoria. Mais do que nunca, Senhor, nós precisamos da Tua sabedoria. Dá-nos sabedoria para vivermos esse tempo. O tempo que for necessário. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de dar algumas recomendações, alguns anúncios antes de nós. Primeiro é fazer um apelo. Conecte-se conosco. Mantenha-se alimentado da palavra. Leia a palavra. Ore. Vigie sua mente, policie sua mente, seu coração, policie seus relacionamentos. Participe de uma das células de nossa igreja. Não estamos podendo participar presencialmente, mas estamos utilizando os aplicativos disponíveis. Então você pode, de onde você estiver, sendo membro da igreja, evangélico ou não, você pode frequentar através das redes sociais uma de nossas células. Faça isso, faça isso. Você pode nos ajudar doando alimentos. Eu quero agradecer aqui pessoas que nem estão atendendo o nosso clamor, nosso pedido, nosso apelo, estão trazendo alimentos que vão abençoar muitas famílias. Então você que está nos ouvindo, mesmo que não seja da igreja, você pode trazer seu alimento, sua doação. Como você pode fazer? Sempre 1 hora antes dos cultos. Quarta-feira às 19 horas. Terá alguém aqui para te atender. Domingo às 9 horas da manhã. Alguém aqui para te atender e receber a sua doação. Domingo às 18 horas haverá alguém aqui. Eu sei, querido, que eu disse aqui na mensagem, o pouco com Deus, muito se faz. Deus vai multiplicar de uma tal maneira aquilo que você tem em casa, que você não vai saber nem entender, mas você vai poder ajudar pessoas. Nesse momento estão passando necessidade. Eu tenho dito aqui, vou repetir. Ore a Deus e peça, Senhor, aponte para mim alguém que esteja muito necessitado e me leve até essa pessoa
para ajudar de alguma maneira. Faça isso e Deus irá te apontar como fez comigo. Agora eu gostaria de falar sobre dízimos e ofertas. Eu não sei se dessa vez está aparecendo aí embaixo o número da conta da igreja, os dados da conta da igreja, mas da próxima vez a gente vai providenciar para que apareça. E eu quero ter o cuidado agora de dizer o seguinte: essa palavra que eu vou dar agora é para a igreja, é para porque são crentes, há pessoas que não são da nossa igreja, mas há também pessoas que não são da nossa igreja, que antes dessa crise frequentavam nossa igreja. Então essa palavra aqui é para a igreja. Igreja, nunca foi tão necessário continuarmos fiéis a Deus nos dízimos e ofertas. Então se você pode entregar seu dízimo através de depósito na conta da igreja, faça isso. A gente vai aí na tela para você. E se você não crente, por favor, essa palavra é para a igreja. Se você que nos acompanha, assim como você quando está conosco aqui, sente o desejo e coloca oferta, faça isso se você sentir o desejo. Esse apelo é para a igreja, esse momento é nosso, é da igreja. Mas a gente também não vai rejeitar a bondade, a generosidade de quem quer que seja, ok? Quando você faz isso, quando você dizima, quando você oferta, você proporciona à igreja a possibilidade de continuar dando conta dos seus compromissos e principalmente continuar abençoando. Essa igreja sempre abençoou através dos seus dízimos e ofertas. Tá bom, queridos? Então a gente faz esse apelo, pede carinhosamente a vocês que mantenham-se fiéis a Deus. Se há uma coisa também que está sendo testada na igreja, é a fidelidade que vem lá daquela consciência de mordomia cristã. Muito obrigado, eu quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando aí semanalmente. A célula será mais uma oportunidade de termos mais um contato. Quanto mais contato tivermos, melhor será para a saúde espiritual de cada um de nós e para mantermos a saúde espiritual da nossa igreja. Eu fico pensando, irmãos, se nós não tivéssemos esse mecanismo hoje, como seria? Impedido de nos visitarmos, como seria? Seríamos limitados somente a um telefonema. E se nós também não tivéssemos o celular? Se fosse só na época do telefone fixo, o que seria de nós? E hoje nós temos a possibilidade de, lançando mão de certos aplicativos, transformarmos esses aplicativos em instrumentos extraordinários, onde a gente pode se reunir, pode ver um ao outro, interagir um com o outro e nos mantermos vivos como o corpo vivo de Cristo que somos, como igreja que somos. Eu louvo a Deus por esse tempo, eu louvo a Deus por essas ferramentas que estão sendo colocadas à disposição da igreja de Deus, do povo de Deus. Pessoas que não se conectariam conosco, estão se conectando desses aplicativos que a gente tem à nossa disposição, desse mecanismo que nós temos à nossa disposição. Estaremos da próxima vez no YouTube. Estamos nos preparando para que a gente consiga também estar no Instagram. Assim que a gente conseguir, a gente vai colocar o endereço de todas essas nossas redes sociais para vocês aí. Quero chamar aqui à frente o irmão Daniel. Vamos encerrar diferente. Em vez de encerrar esse culto com uma oração minha, encerraremos com uma oração do irmão Daniel. Graça e paz a todos vocês. Paizinho querido, nós queremos te agradecer por essa noite.
pelo Teu cuidado, pelo Teu amor conosco. Senhor, nesse tempo em que estamos vivendo de dificuldade, que o Senhor possa ser a nossa base, como a palavra foi pregada aqui, Senhor, seja em Ti. Senhor, nós queremos Te agradecer por essa noite, porque a Tua palavra é a nossa esperança. A nossa esperança está em Ti. E nós queremos declarar isso essa noite, Pai. Que a nossa esperança está em Ti. Nós queremos declarar que nós iremos sim descansar no Senhor, porque o Senhor é a resposta para o nosso socorro. E nós queremos Te agradecer por isso. Porque nós não temos a quem recorrer senão o Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo. Senhor, que apesar dessas dificuldades, dessa situação de quarentena, o Senhor tem demonstrado o carinho, o cuidado conosco. Senhor, eu quero levar essa oração aos Teus filhos que estão em casa nesse momento, estão preocupados, Senhor, estão com dificuldades financeiras, com dificuldades de saúde. Senhor, que nessa hora o Senhor possa trazer a calma, a tranquilidade, que o Senhor possa, Deus, com o Teu Espírito Santo, consolar, confortar, trazer ao coração dos Teus filhos a esperança que está em Ti. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor traz uma paz que o mundo não pode dar. Senhor, e nós queremos crer que essa paz ela é suficiente para nós, para nos manter lúcidos, para nos manter em pé, para nos manter com as nossas mentes sãs, com os nossos corações limpos, com as nossas mãos puras. Senhor, nós queremos Te agradecer por isso. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa esperança. Senhor, eu quero Te entregar a cada família representada pelos Teus filhos aqui. Senhor, em nome de Jesus, blinda, proteja, Senhor, cada um. Senhor, também os profissionais de saúde que estão nessa linha de frente. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te entregar a cada um nessa hora. Que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa trazer com o Teu poder a proteção para os Teus filhos em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer por tudo nessa noite. Queremos também Te entregar, Senhor, aqueles Teus filhos que estão nos hospitais, estão internados, que estão adoentados. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a cura, Senhor, que o Senhor possa trazer o renovo, Senhor, em nome de Jesus, a paz. Senhor, muito obrigado por tudo. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Fiquem na paz. Até a próxima transmissão, às 10 horas da manhã, se Deus assim permitir.